Oi, turma, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho de português. Português é uma matéria muitíssimo importante. Todas são, mas português, né? Sem o português a gente nem consegue compreender as outras matérias, porque a gente precisa do português para ler e escrever. Então vamos lá, lembrar algumas coisas que a gente falou? Eu vou lembrar algumas coisas, inclusive das unidades de quando a gente estava na escola ainda, tá? Nós falamos de sílaba tônica. Quem lembra o que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, né? Picolé. O lé é o mais forte. Então, o lé é a sílaba tônica. E essa sílaba tônica, a sílaba tônica, ela pode ser classificada. Se a sílaba tônica da palavra for a última, como picolé, essa palavra é uma palavra oxítona. Se a sílaba tônica da palavra for a penúltima, essa palavra é uma palavra paroxítona. Sapato é a penúltima, então é paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Um exemplo, relâmpago é a antepenúltima, então relâmpago, proparoxítona. A gente também falou de pontuação, a gente falou em sala de aula também. Para pontuação, eu não vou explicar. Vocês vão ver um vídeo, é um rap. É um rap que explica a pontuação, ele é bem legal. Vê lá e a gente já se fala. Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal. Simbora. Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Geral de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo que beleza. Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Viram o rap? Legalzinho, né? Essa tartaruga cantando, ela ensina direitinho para que serve cada ponto. Nós vimos encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais vogais, né? Esse encontro pode ser no começo da palavra, no meio da palavra ou no final. No começo, automóvel, oitavo. Escrevi aqui algumas palavras de cola. No meio, ruivo, saúde. Tem o I e o AU, saúde. E no final da palavra, herói e lagoa. Nós vimos também encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro de 2
consoantes. Esse encontro pode acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Exemplos. Floresta, o FL, 2 consoantes na mesma sílaba. Escola, tem o S e o C. Separa, escola, 2 consoantes juntas, mas quando a gente separa, ficam em sílabas diferentes. Falamos de substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é a palavra que nomeia algo de uma maneira geral. E o próprio é quando nomeia um em específico. Vamos a exemplos. Planeta. Planeta é um substantivo comum. Todos os planetas são chamados de planeta. Terra é o substantivo próprio. É o nome que nomeia um planeta em específico. Terra. E o substantivo próprio ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Restaurante. Restaurante é um substantivo comum. É o nome de qualquer restaurante. É o nome de qualquer estabelecimento que você vai para comer. McDonald's é um substantivo comum, porque é o nome daquele estabelecimento em específico. Né? Com loja, a mesma coisa. Loja comum. C&A, próprio. Líder, próprio. Renner, próprio. Não tô fazendo propaganda, gente. Só tô dando exemplos, tá? Vamos continuar? Nós vimos também gênero do substantivo. Gênero do substantivo é a mesma coisa que masculino e feminino. E existem algumas maneiras de fazer o masculino e o feminino, né? A mais comum é simplesmente trocar a letra O pela letra A ou a letra E pela letra A. Mestre, mestra. Um exemplo. Outra maneira é acrescentar o A. Um exemplo. Professor, professora. Doutor, doutora. Nesse eu não tiro nenhuma letra, eu acrescento. E também tem maneiras diferenciadas quando a palavra termina com ão. Existem algumas maneiras diferentes. Tem palavras que a gente troca o ão e coloca o ã. Exemplos. Irmão, irmã. Eu tiro ão e deixo só o ã, com o tio em cima. Cidadão, cidadã. Às vezes a gente tira o ão e coloca o oa. Leão, leoa. E também acontece da gente tirar o ão e colocar o ona. Filhão fica filhona. Aqui, ó, fazendo a minha colinha. Que é muita coisa, senão eu acabo esquecendo alguma coisa. Tem também os substantivos uniformes. A gente falou bem superficial desse. Mas também porque é muito fácil. Substantivo uniforme é aquele que a gente tem uma mesma palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Colega. O que vai dizer se é masculino ou feminino é o artigo que vem antes. Ou é o colega ou a colega. Astronauta. O astronauta, a astronauta. É a mesma palavra, tanto no masculino quanto no feminino. Nós falamos também de número do substantivo. O número do substantivo é a mesma coisa que singular e plural. Também tem várias maneiras de se fazer. A maneira mais comum, tradicional, mas que não se aplica a todas as palavras, é simplesmente acrescentar o S. É a maioria das palavras, mas não são todas, né? Tem as suas diferenciações. Vamos ver algumas? Palavras terminadas em S, Z e R, a gente acrescenta o ES. Freguês, coloca o ES. Fregueses. Luz, luzes. Cor, cores. É só acrescentar o ES. Palavras terminadas com o L, ao, el, ol. Sai o L e entra o is. Papel, papéis. Sai o L e entra o is. Palavras terminadas em ão também tem 3 variações. A maioria, não são todas, que terminam com ão, quando a gente passa para o plural, fica ons. Botão, botões. A maioria, mas não são todas. Algumas, a gente tira o ão e a gente acrescenta o S, na verdade, fica o ãos. Cidadão, cidadãos. E algumas fica
capitães. Capitão, capitães. Nós também falamos do uso da letra U e da letra L. A letra U, o som geralmente é mais fechado. E a letra L, o som geralmente é mais aberto. Ó, chapéu, comeu. São escritos com U, som fechado. Legal, gentil. São com L, o som parece que é mais aberto quando a gente fala. E nós falamos também de palavras com um R e com 2 R's. A palavra com um R costuma ter o som mais fraco, né? Geralmente o R está entre vogais. Ó, barata, baralho, carioca. O R a gente escuta o R de maneira bem branda, fraca. E tem o R que a gente escuta ele, né, com mais intensidade. Acontece quando tem 2 R's a palavra, né? Acontece quando o R é no começo da palavra, também costuma ser mais forte. Rio, raio, né? Nossa garganta dá aquela... Acontece quando o R vem depois de consoante. Genro, um exemplo. E com RR, que eu já falei. Ó, a gente vê a diferença do som do R nessas duas palavras. Por exemplo, caro, né? O sapato estava caro. É um R só, caro. E carro. A única diferença na escrita dessas palavras é que uma é com R e outra com 2 R. A gente vê a diferença do fraco e do forte. Caro, carro. E nós falamos também do poema. Nós falamos de alguns tipos de texto, mas a gente vai falar hoje sobre o poema. Eu escolhi um vídeo também, é uma música para vocês verem, explicando sobre o poema. Vê lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Já vou me despedir aqui agora de vocês, porque com esse vídeo aí eu vou terminar o vídeo de português. Assiste, ele é bem bonitinho. Beijo pra vocês. Já sabem o que é um poema, com certeza já leram, tão belos são. Poema é um texto organizado em versos, tem título, estrofe, rima ou não. É simples assim, ai, ai, ai. É simples assim, é simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? Verso é cada linha do poema, estrofe é um conjunto de linhas agrupadas, o título vem sempre acima. E um poema pode ser sobre qualquer parada.